Boa noite a todos. Vamos começar a entrevista coletiva com o Filipão e o Guilherme Arana. Primeira pergunta. Filipão, Arana, queria a opinião de vocês dois. Alexandre Oliveira, da Paramount. Dá a impressão que o Atlético está conseguindo um entrosamento melhor a cada jogo, né, mesmo que tenha demorado. Dá a impressão para vocês também que se essa decisão contra o Palmeiras fosse um pouquinho mais para frente, o time estaria mais azeitado, porque hoje fez um jogo firme contra o Palmeiras e jogou de igual para igual com um dos times que vem de uma grande temporada, de grandes temporadas, e jogando com um entrosamento muito longo. Claro. Não é só dar a impressão, a gente vem melhorando dia após dia, vem melhorando de jogo para jogo, os resultados não estavam aparecendo, ganhamos uma, empatamos outra, embora esse empate não quer dizer nada porque somos desclassificados, mas a gente nota uma equipe um pouco mais acertada em alguns detalhes e um pouco mais organizada para defender e para atacar, e presume-se que nós, com o trabalho sendo feito como eles estão fazendo, nós vamos melhorar de jogo a jogo, de situação a situação, porque já temos jogo no domingo em que somos obrigados a pontuar para estarmos dentro daquela perspectiva que queremos. Nós temos que saber e temos que respeitar a equipe do Palmeiras, que é uma das melhores equipes do país e que joga um futebol de muita qualidade. E jogamos de igual para igual, com alguma predominância em 10, 15 minutos do Palmeiras, 10, 15 minutos nossa, mas foi um bom jogo e o Palmeiras tinha 2 resultados, conseguiu o segundo, está de parabéns. Para ti. Acho que o professor já falou praticamente tudo. O time vem numa crescente muito boa. Infelizmente, o empate hoje não valeu de nada, né? Porque perdemos o primeiro jogo, mas a equipe está com uma outra postura. A gente tem plena confiança na nossa comissão. Como ele falou, nós jogadores estamos fazendo um excelente trabalho semanal e está tendo essa evolução. E, infelizmente, o resultado hoje não nos favoreceu. E tivemos a bola do jogo. A bola do jogo. Embora a predominância do Palmeiras em alguns lances no primeiro tempo, mas a bola do jogo, e tivemos um lance que nós não podemos falar nada. É o árbitro que apita e ele que sabe se é para lá ou para cá, se dá ou não dá. Isso é ele que é o árbitro. Ô Filipão, sobre o lance do jogo, o Paulinho teve a chance ali, saiu chorando. Eu queria que você falasse como que é para recuperar o jogador no lance, na questão psicológica sobre isso. E uma outra aqui, por gentileza. Você tinha 2 atacantes no banco, o Kardec e o Vargas, e acabou não optando pelos atacantes. Eu queria que você explicasse as suas alterações. A bola tinha que chegar. Não adianta pôr atacantes e colocar a bola alta em cima do Gustavo Gomes e do Murilo. Ninguém vai ganhar. Então, a gente tem que tentar construir, e nesse tentar construir, o Pedrinho tentou um pouco, e o Igor fez a jogada que deixou o Paulinho dentro do gol. A gente vê de um ângulo, quem sabe vocês veem de outro ângulo, mas são ângulos que, pelo nosso lado, que trabalhamos todos os dias, achamos que deveríamos fazer aquilo. E o que mais? O Paulinho teve a bola do jogo, mas agora a gente vai conversar. Ele está ali, faz, não faz, acerta, erra, como a gente acerta e erra em qualquer lugar, em qualquer profissão da vida. E se abate no momento, mas terminou aquele momento, a gente ressurge e vai fazer o que sabe fazer e bem. Boa noite, Filipão. Você mesmo falou agora da bola do jogo. O Atlético teve a melhor oportunidade do jogo de hoje. Você avalia que foi injusto o resultado e o que faltou para o Atlético conseguir essa classificação dentro da parte tática do jogo? E para o Arana, o Atlético sai agora e só tem um campeonato, né? Qual é o impacto psicológico disso para o grupo e como, né, criar uma motivação para buscar algo no Brasileiro? Na verdade, eu como um dos líderes ali no vestiário, já coloquei os meus companheiros
de cabeça erguida, porque o que nos resta agora é o brasileiro e temos que manter focado, porque com o elenco que a gente tem, a gente não pode tá brigando ali na parte de baixo da tabela, mas confio no nosso grupo, no professor, na sua comissão, porque estamos numa crescente muito boa. O que não pode é oscilar. Isso eu falei no jogo contra o São Paulo. Não adianta a gente fazer um jogo bom, chegar num outro, deixar escapar pontos dentro de casa. Campeonato Brasileiro, a gente sabe que todos os jogos são muito difíceis, e porém, com esse crescente que o Atlético, que o grupo está tendo nos jogos, tenho certeza que vamos terminar o Campeonato Brasileiro muito bem. Faltou gol. Nós não fizemos o gol hoje. Eu não digo que o resultado foi injusto, porque o Palmeiras tem uma forma de jogar e tem jogadores que estão de extrema qualidade também. Então, era um jogo bem estudado de ambas as partes. E se alguém tivesse feito o gol, pode ter certeza que seria o gol do jogo, porque não teríamos mais gols, porque duas equipes bem encaixadinhas. Então, não foi justo. Foi um resultado que acontece entre essas duas equipes normalmente. Filipão, boa noite. Vou perguntar para você, o Atlético tinha como meta no início do ano chegar pelo menos às quartas de final da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil. Não chegou. E agora tem somente o Brasileiro e como uma meta chegar pelo menos ao G4. O que precisa fazer para voltar para o G4 e terminar o ano com pelo menos uma das metas traçadas alcançadas? E, Arana, você é um dos líderes do grupo, está no Atlético há mais tempo e vem na sua terceira eliminação seguida para o Palmeiras. O quanto isso te incomoda e quanto que você acha que o Palmeiras é um adversário que está um pouco entalado para o Atlético nas Copas, no mata-mata? Me incomoda porque eu acho que é o único título que me falta aqui no Brasil, a Libertadores, né? E independente do campeonato, você ser eliminado sempre é desculpa a palavra, uma merda, né? É isso que nós jogadores queremos. A gente quer sempre estar brigando por títulos. Infelizmente, mais uma vez, fomos eliminados pelo Palmeiras, que é uma das grandes equipes aí do nosso futebol brasileiro. Mas é futebol. Futebol é detalhe. Como o professor falou, tivemos a bola do jogo ali nos pés do Paulinho, mas faz parte. Eu acho que não vai ser a primeira vez que o Paulinho vai errar. Pode ser que em outras circunstâncias ele possa decidir um jogo. Só que, infelizmente, hoje a bola do jogo foi no pé dele. Respondendo um pouco, ele tem a cabeça no lugar, seguir trabalhando. Eu já errei muitas vezes também e já dei minha volta por cima. São coisas que só a gente está sujeito a passar ali. Faz parte, levantar a cabeça e fazer um excelente brasileiro agora. Bem, nós perdemos a classificação na Copa do Brasil, nós perdemos a classificação para o Palmeiras e acredito que para os jogadores, e no caso para mim, seria a mesma coisa, perder para o Palmeiras, perder para o Bragantino, perder para qualquer um. Nós não podemos ver o Palmeiras como a equipe que nos elimina. Eliminados fomos pelo Corinthians. Fomos eliminados. Não tivemos capacidade contra A, contra B ou contra C. Pronto. Para fazer as coisas melhorarem, continuem trabalhando, façam aquilo que vem fazendo, dediquem-se nos treinamentos e consigam o objetivo. Nós tínhamos um objetivo mínimo de 26 a 27 pontos no primeiro turno do campeonato. Por quê? Por causa das mudanças que aconteceram com a saída de A, de B e de C, e a nossa chegada. Podemos chegar a um objetivo do primeiro turno, para no segundo turno tentar conseguir esse objetivo final, que é chegar no mínimo entre os 4, para estarmos aí classificados numa situação boa. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar e tem que entender que tem muito boas equipes e tem que ser superior e fazer o possível para conseguir os pontos que nós precisamos dentro de um objetivo, mas o objetivo traçado, os 2 primeiros dias, não atingimos mais. Esquecer não adianta.
e o que é que tem que fazer daqui para frente para atingir isso que nós traçamos. E é isso que nós vamos fazer. Filipão, tudo bem? Boa noite. Aqui. Ah. Alô, alô, ligado? Não? Tá? Agora tá. Filipão, boa noite. No comecinho da coletiva, você chegou a dizer que no primeiro tempo o Palmeiras até teve mais chances, enfim, no segundo tempo menos, um jogo mais do Atlético. E pelo menos para mim, não sei se você concorda, uma das coisas que me chamou a atenção em termos de mudança do Atlético foi a capacidade de pressionar mais a saída de bola do Palmeiras, recuperar mais bolas no campo de ataque. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Estava planificado o Atlético fazer mais essa pressão mesmo no segundo tempo? Houve algum ajuste no intervalo para conseguir recuperar mais a bola no campo de ataque, mais perto do gol, para criar as chances contra um time que não cede muito espaço, como é o Palmeiras? Obrigado. Houve, se não me engano, uma ou duas trocas de jogadores, uma troca de sistema, e com essa entrada dos jogadores nós tivemos um pouco mais de bola trabalhada, e aí apertamos um pouco mais, e também porque dentro de um geral, o Palmeiras sabia que 0-0 classificava. Então se defende um pouco mais, cria um pouco menos, tem a bola longa como principal jogada, e tem jogadores para fazer isso muito bem. Só que, claro, no segundo tempo mudaram algumas peças, melhoramos, marcamos um pouco melhor, mas não era planificado tudo isso. Vai acontecendo durante o jogo e a gente vai mudando o pensamento à medida que o jogo vai decorrendo. Boa noite, Filipão. Hoje o Atlético criou muito pouco, né? Assustou pouco o Everton no gol. Queria saber de você, na sua opinião, foi mais um demérito da equipe do Atlético ou um mérito defensivamente do Palmeiras? Bem, eu sempre vejo o mérito na equipe do adversário, porque a maioria das vezes nós só denegrimos o adversário, só achamos que o adversário não presta, e não, eu acho diferente. Todas as pessoas, todos são melhores, são muito boas, à medida do possível que a gente vai conversando, examinando uma pessoa e outra. E clubes, a mesma coisa. Eu gosto de falar bem dos clubes. Eu não gosto de falar mal. Felipão, você ganhou 5 vezes, né, campeonatos de pontos corridos. Então, pensando no futuro, foram 3 na China, um no Uzbequistão e aqui com o Palmeiras. Há 20 pontos do líder do campeonato. É difícil. É possível ser campeão brasileiro? Possível mas o outro que está lá atrás, e não é o outro, são 7, 8, 10 que estão na nossa frente. Então, fica bem mais difícil. A gente tem que ter os pés no lugar para saber disso. E nós temos que passar isso à nossa direção, que passar ao nosso torcedor, para que ele saiba que a gente não minta para ele. Então, são 20 pontos, 20 e poucos pontos de diferença. São 7 jogos. Então, a gente vai torcer para o outro perder, mas não é só esse aqui. Tem mais esse, tem mais aquele. É a mesma coisa quando tu está lá embaixo, lá no descenso, lá no bolo do descenso. Ganha uma partida, respira, mas os outros ganham também. É horrível. Então, nós vamos fazer o possível para conseguir os pontos que nós precisamos para chegar dentro de uma das metas. Claro que nós queríamos, ou gostaríamos e queremos ser campeões, mas é quase impossível pela soma de pontos que nós tivemos nesse primeiro turno. Encerramos aqui a entrevista coletiva. Obrigado a todos.